E essas montanhas ficavam numa região muito seca de Israel, aonde tu podia plantar um pé de trigo que não iria nascer, tu podia plantar um pé de cevada que não iria nascer. Não nasciam as plantas naquela região se não houvesse o orvalho vindo do Monte Hermon. Durante o início da noite, a partir das 18, 19 horas, caía um orvalho sobre o monte, e esse orvalho que havia sobre o monte, com o nascer do sol, ele começava a se dissipar, e isso se espalhava por toda a região próxima, portanto, molhando a terra e ajudando, auxiliando na agricultura. Portanto, ele compara a união também a algo que traz o crescimento, a algo que traz a vida e a algo que traz a vitória. Portanto, a união traz a vida sobre cada pessoa que está envolvida em um organismo unido, e neste caso nós falaremos sobre 2 organismos hoje à noite. O primeiro é a igreja do Deus vivo, e o segundo é a família, que é a base formadora da igreja. Nós percebemos 2 questões importantes. Em primeiro lugar, a palavra união. O salmista se refere à palavra união, mas a tradução melhor desse texto bíblico não seria a palavra união. A melhor tradução seria a palavra comunhão, porque em primeiro lugar a palavra união nos dá a ideia de algo mecânico. A união, ela não precisa ser propriamente dito algo positivo e algo prudente, e tampouco algo que traga uma certa harmonia. Isso não quer dizer união. União nada mais é do que uma unidade, um agrupamento de pessoas com um objetivo. Elas não precisam viver em paz entre si, elas não precisam viver em amor entre si. A união é algo onde as pessoas, um grupo de pessoas, se une com um objetivo específico. Um exemplo claro que eu vou dar, que o Osés vai entender muito bem, é a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial se formaram 2 grandes blocos no mundo. Em um lado nós tínhamos Alemanha, Itália, Japão, e do outro lado França, Inglaterra e União Soviética. Esses 2 grandes blocos se uniram com um único objetivo: conquistar a maior parte de territórios possível, que era o bloco da Alemanha, e já o bloco da França, Inglaterra e da União Soviética era derrotar a Alemanha, a Itália e o Japão. Portanto, eram grupos unidos, mas não eram grupos onde havia amor, não eram grupos onde havia comunhão. Terminou a guerra e esses grupos se desfizeram, mas durante a guerra se uniu a União Soviética, a Inglaterra e a França, um outro grupo muito importante, um outro país muito importante, que foi os Estados Unidos da América. Então esses 4 países se uniram de maneira tão forte que eles conseguiram vencer a guerra, derrotar a Alemanha, derrotar o Japão e derrotar a Itália, e assim mostrar que a união realmente faz a força. A união fortaleceu esses países. Contudo, havia união entre esses países, mas não havia comunhão. Por quê? Porque tão logo terminou a guerra, esses países se separaram e iniciou-se uma nova guerra, que foi a Guerra Fria. De um lado nós tínhamos a União Soviética, simbolizando o socialismo e o comunismo, e do outro lado, Estados Unidos, França e Inglaterra, simbolizando o capitalismo. Portanto, essa união que existia não era comunhão, não existia laços de amor entre eles, eram simplesmente laços mecânicos. Portanto, a união, como nós conhecemos hoje, é algo mecânico, não é algo que envolve um compromisso mútuo após um objetivo alcançado. Já quando eu trabalho e eu começo a ver a fundo o que significa a palavra comunhão dentro da Bíblia Sagrada, eu percebo que a palavra comunhão nada mais é do que a união mais amor. A comunhão é a união entre as pessoas, mas os laços que as unem são os laços de amor. E esses laços que nos unem, que unem a igreja do Deus vivo, que unem a Igreja Assembleia de Deus de Lajeado, que unem a Assembleia de Deus em Passo Fundo, em Panambi, em Juí, em Santa Maria, a igreja no mundo são os laços de amor. Portanto, nós, enquanto igreja, temos que viver mais do que em união, nós temos que viver em comunhão. Nós temos que viver unidos pelo amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos une e o amor de Cristo nos constrange a vivermos em comunhão. Portanto, a comunhão que nos une, ela é verificada na palavra de Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Nós não merecíamos esse presente de Cristo. Nenhum de nós era digno da morte de Cristo, um homem justo, um homem santo, mas Cristo morreu por cada um de nós e nos trouxe o perdão de Deus e nos conduziu à salvação. Portanto, o amor de Cristo é o que nos mostra como é que nós temos que viver enquanto igreja. Nós temos que viver e conviver em amor. Nós temos que viver e conviver em comunhão enquanto igreja. Mas o que é igreja, irmão Gabriel? O que é a igreja? O que é esse grupo de pessoas que tu falaste, irmão Gabriel?
A igreja, no original grego, é a palavra eclésia. A palavra eclésia, que se refere à igreja, se refere a chamados para fora. Portanto, a igreja é um grupo de pessoas que foi chamado para um objetivo específico, foi chamado para fora do mundo para cumprir uma missão dada por Deus. Portanto, eclésia somos nós fomos chamados para fora para cumprir um objetivo específico. A palavra igreja nós usamos hoje em dia para se referir ao templo. Eu vou à igreja. Mas, na verdade, no Novo Testamento, onde surgiu a palavra eclésia enquanto igreja, não se refere em momento algum em eclésia enquanto templo. Igreja, na verdade, esse prédio onde nós estamos é chamado de templo, não é igreja. Igreja é um organismo invisível. A igreja é formada por todas as pessoas que no universo todo, no mundo todo, propagam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a igreja. A igreja não tem placa. A igreja não tem nome, a igreja tem um Senhor e um Salvador, que é Jesus Cristo. Agora, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentadas ouvindo a palavra de Deus ou louvando a Deus. Na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, em toda a América, pessoas no mundo todo estão louvando a Deus, estão adorando a Deus. Por quê? Porque elas fazem parte da igreja invisível, do corpo invisível de Cristo na terra. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lajeado. Nós fazemos parte de uma parte deste corpo, que é a Assembleia de Deus de Lajeado. Contudo, a igreja é muito mais ampla, ela é muito maior. Quando passa por alguém na rua, essa pessoa é da Batista, da Adventista, da Metodista, são pessoas que professam a Cristo como seu Senhor e Salvador. São pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Você não sabe se ela é evangélica, não é, se ela é da Assembleia de Deus ou não é, mas ela faz parte do corpo invisível de Cristo, ela faz parte da eclésia, da igreja do Senhor. Abram comigo suas Bíblias em Mateus no capítulo 16. Mateus no capítulo 16 e versículo 18. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Um dos sons mais lindos do mundo é ouvir os crentes folheando a Bíblia na igreja. Pessoas procurando a palavra de Deus. É muito gostoso tu ouvir a gente aqui no púlpito, esse silêncio, todo mundo atento para ouvir a palavra de Deus folheando a Bíblia. É um som lindo porque vocês estão procurando o local onde vocês vão encontrar a vida e a bênção, que é a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus falando, ele diz o seguinte: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando? Pedro, ele se refere a Petros. É uma palavra grega que quer dizer uma pedra pequena. Pedro, tem uma pedra pequena, Pedro. E sobre esta pedra, a segunda parte, se refere a uma pedra grande, a uma pedra firme, se refere a uma pedra angular, a uma pedra importante, se refere a Cristo. Então Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, tu é uma pedrinha pequenininha, importante, mas tu é uma pedrinha pequenininha. Mas sobre essa afirmação que ele fez alguns versículos antes, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele iria edificar a sua igreja. A base da igreja é a afirmação de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus institui a igreja enquanto corpo de Cristo. Jesus instituiu um organismo vivo para fazer a sua obra neste mundo, para levar a sua palavra a todo mundo e para propagar o amor a todas as pessoas e a todas as nações. Portanto, a afirmação que nos une é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós também percebemos aqui que essa igreja, que esse organismo de Deus, ele tem que ser unido porque, em primeiro lugar, nós temos uma missão. Nós temos uma incumbência, nós temos uma ordenança de Jesus Cristo, que é cumprir a sua missão na terra. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, é nossa missão primeira e principal, a todas as pessoas falarmos do amor de Cristo sobre as suas vidas. Porque nós experimentamos esse amor, logo nós devemos propagar esse amor a todas as pessoas. Também nós percebemos que nós, enquanto igreja, temos que ter comunhão. Por quê? Porque nós temos uma função social. Nós temos a função de ajudar as pessoas, os necessitados. A igreja tem um trabalho lindo no Orfanato 300 de Gideon. Quem vai lá, os irmãos devem ter ido algumas vezes visitar, é lindo o trabalho. Por quê? Porque lá as pessoas têm amor, as pessoas cuidam uma das outras, as pessoas se unem. Por quê? Porque a nossa função é trabalhar pelos outros, é amar o próximo, é ajudar o próximo. A Umadel fez uma tarefa maravilhosa durante 15 dias, que foi
a campanha do agasalho, muitos irmãos contribuíram. A Almadel recolheu centenas e centenas de peças de roupas e de calçados para doar para aquelas pessoas que precisam. Os irmãos podem ir depois no final do culto, se quiserem, aqui atrás nós temos 2 pilhas gigantes de roupa ali. Por quê? Porque a juventude se uniu, a juventude percebeu a sua missão na terra de propagar o reino de Deus, de propagar o amor. Então nós trabalhamos com a ideia de que nossa função é levar não apenas a palavra de Deus, mas também o amor a todas as pessoas. Nós temos sempre na ceia, na igreja, um cartaz aqui do lado falando sobre a obra social da igreja, que é a de alimentos, a campanha do quilo. Nós temos, portanto, contribuir. Traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Nós estamos demonstrando o nosso amor enquanto servos de Deus para a obra do Senhor. Nós também percebemos que essa comunhão, nós trabalhamos com um objetivo. Nós estamos nesse ano com um objetivo lindo e maravilhoso que já está quase sendo alcançado, que é o crescimento da igreja. Um ganhando mais um. Todo final de culto, o Gilberto vem aqui, ele fala, todo mundo junto, um ganhando mais um. Nós temos que ser unidos, nós temos que ter comunhão para que isso se cumpra em nossas vidas, que é o crescimento do corpo de Cristo. E a comunhão também, ela tem que ser manifestada na família. A família é o local principal da igreja. Cada pessoa que está aqui faz parte de uma família. Não precisa ser o pai e a mãe. Algumas pessoas fazem parte de uma família onde é um monte de irmãos, no caso do orfanato de Gideon, e uma tia ou um tio que é o cuidador. Algumas pessoas têm a avó que é responsável, tem o vô que é responsável, tem o tio, tem a tia, mas todas são famílias. São grupos de pessoas que se amam ou deveriam se amar e viver em comunhão. E essa comunhão é manifesta no reino de Deus através das famílias. O reino de Deus é tão amplo que ele é formado por pequenos fragmentos, minúsculos como grão de areias, que são as famílias, formando, portanto, uma praia linda e maravilhosa. O reino de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lajeado é formada por dezenas e dezenas e dezenas de famílias, de grupos de pessoas unidas, que têm que viver em comunhão. E essa união da igreja se manifesta de diversas maneiras. Agora há pouco, algumas pessoas pediram oração aqui por doença. E todos vocês oraram, todos nós oramos. Por quê? Porque nós temos amor e nós temos comunhão. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu percebo o amor entranhado na igreja, nos primeiros anos da igreja. Eu percebo e eu leio, quando eu leio na palavra de Deus, que a igreja foi perseguida. Os cristãos foram perseguidos durante muito tempo. E quando Herodes perseguiu a igreja, ele mandou prender Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu. E ele prendeu Tiago e ele matou Tiago à espada, decapitou Tiago. E a igreja ficou muito assustada, mataram Tiago, e agora o que vamos fazer? A igreja se retraiu um pouco, mas continuou fazendo a obra de levar a palavra de Deus a toda Jerusalém. Só que nesse mesmo tempo Herodes percebeu que agradou o povo matar Tiago. Então o que Herodes fez? Herodes foi lá e prendeu Pedro. Herodes jogou Pedro na prisão e disse o seguinte: Pedro, nós vamos te julgar e nós vamos te matar, Pedro, depois da Páscoa. E a igreja de Deus, percebendo isso, o que a igreja fez? A igreja fugiu, se escondeu dentro de uma caverna? Não. A igreja se uniu, a igreja começou a orar: Senhor, liberta Pedro, Senhor. Senhor, tira Pedro da prisão. Senhor, salva a vida do teu servo Pedro, Senhor. A igreja se uniu e a igreja orou. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor, um anjo, foi até onde Pedro estava e disse: Pedro, levanta, acorda, Pedro. No momento exato, as correntes soltaram da mão de Pedro, e aquele anjo conduziu Pedro até fora da prisão. Ninguém percebeu que Pedro estava saindo dali. Tinham 16 homens lá cuidando Pedro, 16 guardas, e nenhum viu Pedro saindo. E Pedro saiu caminhando pelas ruas, e foi por uma rua, foi por outra, e o anjo saiu, o anjo desapareceu.